Saúde a todos, com a paz de Cristo, que a mesma habite em nossos corações. Não sou hoje maternamente, amém? Bom, irmãos, eu quero relatar um sonho que tive algum tempo atrás. E esse sonho, eu creio, que vai começar, né? Ou seja, ele já se cumpriu a primeira parte, mas a segunda parte dele, que é a mais importante, vai começar a se cumprir agora, né? Então, vou relatar aqui para os irmãos. Eu sonhei que eu e meu esposo estavam semeando semente numa área, numa terra gigante, né? uma vasta terra, né? Nós estávamos semeando aquela semente, nós jogava semente assim, jogava assim, e semeava, né? Uma certa distância, longe, né? Mas chegou um momento que não dá mais nós semear ali onde nós estávamos. Nós tínhamos que subir por uma escada de concreto, para que nós ficássemos lá no alto, de lá nós alcançássemos uma área bem maior, né? Uma área bem mais extensa, né? Então, nós subimos naquela escada. E quando nós começamos a semear lá em cima daquela escada, alcançar uma área muito vasta, então o mar se enfurecia. O mar se enfurecia tanto e começava a arremessar pedras sobre a escada. E era pedra gigante. Aquelas pedras eram tão gigantes que parecia que ia quebrar a escada, né? E ali a gente se apavorou, né? Então, esse foi o sonho que eu tive, né? E eu entendo que a primeira parte já se cumpriu. Foi em 2020 quando nós começamos a semear essa semente, né? Ainda na terra, né? Mas agora, já em 2025, vai começar a parte que nós subimos na escada, que representa o poder do alto, né? Para poder semear uma área mais vasta. Só que nesse período, o mar vai se enfurecer e vai começar a arremessar pedras gigantes, né? Mas o que nós devemos fazer é se manter firme, né? Então, eu creio que essa segunda parte do sonho vai se cumprir agora, né, em 2025. A partir do mês de fevereiro, no dia 26 de fevereiro, vai começar o cumprimento, né, dessa segunda parte do sonho, né? Então, o mar vai se enfurecer com as nações, né? Vai começar a tirar pedras gigantes, né? Mas a gente não pode temer, né? Então, que Deus nos abençoe, nós somos eternamente. Amém. Bom, irmãos, eu quero relatar mais um sonho que tive, né, algum tempo atrás, né? Um sonho que eu creio que vai começar o seu cumprimento agora, nesse período, né? Eu sonhei que eu e minha família estávamos no barco, né? Então, nós morávamos nesse barco, né? Então, chegou um momento que o meu esposo tinha que se ausentar. Então, ele foi saindo, né? E ele olhou e ele viu que vinha vindo uma grande tempestade. E ele pensou, eu vou amarrar o barco antes de sair. Então ele volta, pega aquelas cordas gigantes, né? E amarra ali no barco, e amarra no mourão, né? Naqueles ferros, né? Para deixar o barco seguro. Então ele parte, né? E quando ele parte, começa uma tempestade muito forte. Muito forte. Aquela tempestade é tão forte que começa a bater um barco sobre os outros, né? E começa aquele bate-bate nos barcos. E aquela tempestade fica tão forte a ponto de romper. E quando o barco se parte, né, que com aquela força o barco se parte, muitas pessoas que estão conosco caem nas águas, né? O barco se salta do mourão onde estava amarrado e ele sai flutuando pelas águas, né? Pelas aquelas imensas águas, sem direção. E eu olho e não tem ninguém na direção do barco porque eu não sei dirigir. Quem dirige o barco é meu esposo no sonho, ele não está, ele está ausente. Então eu me desespero, né? Aquele barco ali andando pelo meio das águas, sem ninguém no controle do barco. E ali é noite, né? Noite dessas trevas, e eu agoniada ali, né? Então o barco sai andando, né? Dentro das águas, né? E quando chega o momento, então o barco começa, de repente o barco começa a encostar na beira, né? Das águas. E ali eu me alegro, graças a Deus que ele está, né? E eu penso que ele está muito longe de onde eu saí. Então, quando eu saí, agora eu vou saltar do barco, porque pode ser que venha outra ventania e leve ele de novo. Então, eu vou ficar logo em terra. E quando eu saio para saltar do barco, eu observo que pelo milagre de Deus, o barco está no mesmo local. Ele voltou para o mesmo local, né? E eu fico ali maravilhada. E eu olho, todos aqueles barcos que existiam, não existe mais. Ou seja, aquela beira do cais era cheia de barco, não tem mais nenhum. Somente o nosso barco está lá, mas ele está quebrado. Então, nessas alturas, o meu esposo chega, mas ele chega de uma forma mais poderosa, de uma forma mais confiante, né? Ele chega para restaurar o barco novamente. Então, esse foi o sonho que tive, né? Eu creio que isso vai começar agora. É a questão do barco, a tempestade vai começar agora, né? Então, eu estou relatando mais esse sonho para os irmãos,
para que os irmãos fiquem atentos nos acontecimentos que vai iniciar agora. Que Deus abençoe nós todos eternamente. Amém. Irmãos, quero relatar um sonho que tive alguns tempos atrás, né? Um sonho de grande importância, que eu creio também que vai iniciar o cumprimento desse sonho agora, né? Ou seja, o cumprimento mais importante desse sonho vai começar a iniciar agora. Eu sonhei que nós estávamos prontos para pegar um barco, mas o barco não tinha chegado ainda no local de pegar os passageiros. E ali tinha muitos passageiros esperando aquele barco, né? Entre ele e meus filhos estavam bem na frente para entrar no barco quando o barco chegasse. Então eu e meu esposo, nós aproveitamos, enquanto as pessoas estão esperando o barco, nós aproveitamos para passear ali ao redor do cais. Nós saímos passeando, né? Então nós encontramos ali o barco que está descansando em uma ilha, né? Parado lá. E nós, quando nós chegamos próximo ao barco, nós vemos que ele já vai sair, né? Para pegar os passageiros. Então nós resolvemos entrar logo no barco, né? Vamos entrar logo no barco aqui, antes que ele chegue lá para pegar os passageiros. Nós entramos. Então, enquanto o barco sai para ir pegar os passageiros que já estão esperando lá no cais, então começam a entrar pessoas também, né? Aqui e acolá vai aparecendo mais pessoas conosco lá no barco. Então, o barco chega no cais, né? E pega aquele monte de passageiros que já estão esperando, né? Entre eles, os meus filhos estão na frente para ser pegos, né? E de lá ele vai partir, né? Para a estação ferroviária, né? Onde o trem vai chegar superlotado de pessoas, para que também embarque naquele barco, né? Então, esse sonho, né, eu entendi que quando nós entramos nele, no início, antes de ser a hora da partida dele, foi em 2020, né? Entramos, eu e meu esposo no barco. De 2020 para cá, pessoas também estão entrando, antes que chegue a hora dele partir, né? Mas agora em 2025, né, a partir de fevereiro, chegou o momento de as pessoas que estão esperando no cais, né? Que os passageiros estão esperando, né? Nesse período, meus filhos entram, né? Então, eu creio que isso vai acontecer agora, né? Então, mas depois que essa multidão de pessoas entrar, né? Que são os primeiros passageiros, então nós vamos partir, né? Para a estação ferroviária, onde vem o trem superlotado de pessoas, que já é a Chuva Road, né? Então, foi esse sonho que eu tive, né? E quero relatar para os irmãos entender o passo a passo da obra, como será, né? Eu que Deus abençoe nós todos eternamente. Amém. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Como pastor busca o seu rebanho, no dia em que encontrar ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar. Eu mesmo julgarei entre carneiros e bodes, e entre ovelhas gordas e ovelhas magras. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Farei com elas a aliança de paz, já não servirão de rapina aos gentios, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus.
e as congregarei dos diversos países. Eu mesmo julgarei entre carneiros e bodes, e entre ovelhas gordas e ovelhas magras. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com justiça. Farei com elas aliança de paz, já não servirão de rapina aos gentios, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Saberão, porém, que eu, Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus.